Oi, gente. Oi, turma 91, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos realizar o aprofundamento de conteúdos dos capítulos 5 e 6. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá, galera. Capítulo 5, como vocês sabem, nós falamos sobre Europa, né? Sobre o continente europeu, e nós tivemos alguns focos específicos. O primeiro deles foi sobre a agricultura na Europa. Ao longo do capítulo, nós utilizamos, né, uma proposta de regionalização da Europa Ocidental e da Europa Oriental, certo? Sendo assim, a Europa Ocidental, ela engloba uma região mais desenvolvida, que durante o período da Guerra Fria sempre esteve alinhada ao bloco capitalista de poder, enquanto a Europa Oriental é composta por países que fizeram parte da extinta União Soviética e que, ao longo do período da Guerra Fria, se alinharam ao bloco socialista de poder. Sendo assim, quando a gente fala tanto da agricultura quanto da indústria, em outros momentos também, a gente percebe que a agricultura na Europa desenvolvida vai possuir um elevado nível tecnológico, e esse nível tecnológico vai refletir num elevado índice de produtividade. E se a gente tem tecnologia no campo, a gente vai ter também a eliminação de postos de trabalho e um reduzido número de trabalhadores rurais. O destaque da agricultura na Europa fica para a produção de cereais, o trigo é o principal produto, mas também a grande produção, né, de aveia, centeio, da indústria. Na Europa Ocidental, a gente vai ter um setor industrial bem diversificado, ou seja, englobando atividades desde a indústria de base até a tecnologia de ponta, e isso é uma característica muito boa para qualquer região do mundo, certo? A gente destaca, né, que a Europa foi berço da primeira revolução industrial, na qual o carvão foi utilizado como recurso energético, e dentro desse contexto as indústrias se instalaram próximas às áreas de extração de minério. Em 1858 houve o descobrimento do petróleo, dando início à segunda revolução industrial e a sua utilização tanto na indústria quanto nos transportes. Assim foram feitos investimentos em usinas hidrelétricas e nucleares, acelerando o desenvolvimento econômico e industrial. A Europa é um continente extremamente urbano e industrializado. Isso quer dizer que a grande maioria das pessoas vivem na cidade, e quando a gente fala, né, de economia, a gente tem que ir somando todas essas conversas que a gente teve, né? As características da agricultura, da indústria, ajudam a gente a entender a economia da Europa. A Europa, de uma forma geral, né, ela tem um passado colonial que ajuda a gente a entender as riquezas que ela possui. A gente também destaca que a Europa não é autossuficiente na produção de energia, ela precisa importar petróleo e gás natural. O comércio é fortíssimo na Europa, de maneira geral, e também um grande destaque europeu é sua excelente rede de transportes, que é fundamental tanto para as atividades de comércio quanto para o turismo. Depois nós falamos sobre a qualidade de vida na Europa, onde a gente destacou o alto nível de escolaridade da população, refletindo numa baixa taxa de natalidade, já que lá os casais já optam por ter menos filhos, eles já estão nesse momento da transição demográfica. Na Alemanha, em outros países, a taxa de mortalidade tem superado a taxa de natalidade, e o índice de crescimento da população, né, o índice de desenvolvimento vegetativo, tem sido negativo, ou seja, a gente tem um envelhecimento da população, as pessoas estão vivendo mais, ao mesmo tempo que as famílias estão mudando o seu perfil e cada vez mais tendo menos filhos ou optando por não ter filhos. E isso acaba representando um desafio para a Europa, certo? Falar de Europa é falar de União Europeia, né, do mercado comum europeu, que é
um bloco econômico que extrapolou os limites, né, as barreiras econômicas, já conseguiu estabelecer a moeda única, tem índices extremamente relevantes, recebeu já diversos prêmios. Então, é fundamental para a gente entender a realidade europeia, entender sobre a União Europeia. O nosso aprofundamento vai ser sobre a questão dos imigrantes. Como eu mencionei anteriormente, a diminuição da população economicamente ativa nos países europeus acaba exigindo, né, uma mão de obra estrangeira, e isso estimula o fluxo de imigrantes para a Europa. Então, a Europa ela exerce esse papel de polo atrativo populacional e trabalhadores, né, de países da África, da Ásia, da América Latina se deslocam, migram em direção aos países europeus. A maioria dos imigrantes que chegam na Europa costumam trabalhar em atividades que exigem menor qualificação profissional e são pior remunerados. E desde 2015, os países da Europa receberam milhares de refugiados de regiões de conflito, como, por exemplo, da Guerra Civil da Síria, do Iraque, do Afeganistão, e levou, né, um cenário de crise migratória lá na Europa. No capítulo 6, nós falamos sobre a Ásia. A Ásia é um continente extremamente extenso, com características bastante diversas. Nós vamos ter, né, ali no território asiático, países extremamente industrializados, potências econômicas, ao mesmo tempo que também vamos encontrar países rurais, ainda passando por questões, certo? Então, a gente começou falando sobre a agropecuária na Ásia. Nós destacamos, né, que, por exemplo, na Índia, nós vamos ter uma produção agrícola e suas riquezas minerais sendo utilizadas para abastecimento das indústrias, sendo essas indústrias têxteis, alimentícias e siderúrgicas. A agropecuária é uma atividade bastante difundida em todo o continente asiático. O destaque fica para o cultivo de arroz, trigo e milho. A gente tem que lembrar também que algumas nações asiáticas têm um desafio demográfico, porque tem populações extremamente numerosas que têm um desafio de alimentar essa população. Então, por exemplo, a China é um dos 4 maiores produtores mundiais. Então, a China também se destaca como uma grande produtora de animais de pequeno porte. A Índia tem a questão da vaca ser um animal sagrado. Então, percebam essa diversidade presente no continente asiático. Na indústria, ela tem sido responsável, né, pelo desenvolvimento de diversos países asiáticos. Tóquio é um dos grandes países. Nós destacamos, né, dentro da indústria, a China, uma gigante asiática, né, a segunda maior economia mundial. Nós temos a presença do grupo conhecido como os tigres asiáticos, né, plataformas de exportação. Soma, gente, de novo, todas essas características faladas anteriormente e a gente entende a economia asiática. A gente vai ter, né, coabitando ali dentro desse continente potências industriais e países ainda ali extremamente agropecuários. A mineração na Ásia é um destaque. O continente possui enormes reservas minerais, facilita seu desenvolvimento industrial. O grande destaque fica para a área do Oriente Médio, né, que tem a maior contingente de petróleo do mundo. Depois falamos da demografia e da cultura asiática. A cultura asiática é riquíssima, é uma cultura milenar, influencia, né, o mundo de maneira muito intensa, desde da cultura ligada à música, a séries e até religião, né? Os fundadores das 3 maiores religiões do mundo, né, são Jesus Cristo, Buda e Maomé, e eles são asiáticos. Por fim, nós falamos do coronavírus, né, a pandemia que está aí ainda assolando o mundo desde 2020, e o que é sabido é que o primeiro caso registrado, né, ocorreu na cidade de Wuhan, na China, no continente asiático. O nosso aprofundamento vai ser na demografia. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? A população asiática é muito diversificada,
vai ter a presença de diferentes idiomas, crenças religiosas, modo de vida, e a Ásia vai ter países, né, com muitos desafios demográficos. A Ásia tem atualmente cerca de 4,5 bilhões de habitantes. A China passou por um período, né, ali de controle demográfico da sua população, conhecida como a política do filho único. Agora ela já liberou essa política e está no movimento contrário, certo? A Índia também tem uma população enorme, é o segundo país mais populoso do mundo, só perde para a China. Ao mesmo tempo, né, que apesar de numerosa, a população asiática ela é mal distribuída. A gente tem áreas com contingentes populacionais altíssimos, mas temos também regiões desérticas, regiões montanhosas, regiões geladas, que acabam representando vazios demográficos, certo? Então, galera, deixa eu abrir aqui. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima e bons estudos. Tchau, tchau.